Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que Deus esteja abençoando você, ali onde que você está, nessa célula. Que bom que vocês estão perseverando. É um tempo difícil, é um tempo de incerteza. Gostaríamos já estar diferentes para nos reunirmos, mas não é possível ainda. Então, ainda continuamos desta forma. Que Deus abençoe essa reflexão, esse tempo junto, e que Deus fale ao teu coração. Nós estamos numa série de mensagens nas quartas-feiras de como aprender a ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero que a gente medite um pouquinho de como é que eu posso receber orientação de Deus, né? Semana passada nós vimos que Deus fala de várias formas, fala através da Bíblia, fala através dos irmãos da igreja, do Espírito Santo, fala através da dor. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre essa questão de eu ouvir Deus nas minhas orientações, né? Ou seja, as perguntas básicas do meu dia a dia. Como é que eu ouço Deus, né? Será que eu devo mudar de trabalho? Será que eu devo começar nesse trabalho? Como é que eu lido com os meus filhos? Como é que, né? São tantas as perguntas que a gente tem no dia a dia. Compro esse carro, não compro, etc. e tal. Então, existem alguns princípios que nos podem nortear muito bem sobre isso, né? E o texto que nós queremos olhar hoje é um texto mais curto, é um livro de Abacuque. Abra lá no livro de Abacuque, capítulo 2, né? E pare mais uma vez o vídeo, procure Abacuque e depois vamos dar a sequência então neste livro, tá bom? Então, dando a sequência aqui, antes de nós entrarmos em Abacuque, eu quero colocar uns pré-requisitos, né, de como é que nós podemos pedir a orientação de Deus. Como pedir a orientação de Deus? 3 coisas nós temos que ter na nossa mente, queridos. Primeiro, reconheça que Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Reconheça que Deus se preocupa com você. Mateus 6, 31, 32 diz: portanto, não fiquem preocupados, dizendo onde é que eu vou arranjar comida, bebida e roupas. Os pagãos sempre estão procurando com essas coisas. E o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Sabe? Deus se preocupa. Eu não posso ficar pensando assim, eu não vou incomodar Deus com essas bobagens. Não, Deus se preocupa, Deus está muito interessado, Deus quer relacionamento, fale com Ele. Então a primeira coisa, reconheça que Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. 2, peça a Deus algo específico, sabe, não fica vagueando, não fica dizendo, né, Deus, tu tens algo para me dizer? Cri, nada acontece. Não, pergunte especificamente o que o senhor acha. Eu quero construir essa casa, eu quero comprar esse carro, eu quero fazer essa viagem. Senhor, me oriente, me guie, né? Algo bem específico. A Bíblia está cheio dizendo, olha, peça que você vai receber a resposta, né? Tiago mesmo diz, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. Então precisa pedir especificamente. 3, creia que Deus quer responder. Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus não quer responder. Tiago 1, 5 e 6 diz, e Ele dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Esse é o nosso Deus. Agora, porém, peçam com fé e não duvidem do jeito nenhum, pois quem duvida como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro, né? Então, nós precisamos crer que Deus quer responder. Então, quando eu preciso de uma orientação, eu preciso desses pré-requisitos na minha vida. Eu preciso entender, Deus está preocupado com os meus detalhes da minha vida, Ele quer me ajudar. Então, já que Ele quer me ajudar, eu vou perguntar para Ele, da mesma forma como você faz com o teu discipulador, com o teu pai, né? Pai, eu quero comprar uma bicicleta, né? Eu quero fazer o curso tal.
específico, né? Aí o pai tem como responder. E terceiro, creia que ele quer te responder, ele vai te responder, amém? Então, em Abacuque, agora sim, indo para Abacuque, no capítulo 1, Abacuque faz umas 6 perguntas bem específicas para Deus. E no capítulo 2, então, ele nos dá umas sugestões do que nós podemos fazer depois que nós perguntamos, depois que nós estamos agora esperando a resposta de Deus, o que devemos fazer. Então, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: vou subir da minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Deus eterno disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza para que possa ser lido com facilidade. Então, nós temos aqui algumas ideias muito legais, não são as únicas, obviamente, mas elas vão te ajudar muito se você precisa de orientação de Deus, e quem não precisa, né? Primeira coisa, retire-se. Retire-se. A primeira coisa que você fará para ouvir Deus falar é um retiro, um lugar sozinho. Abacuque diz: eu vou subir na minha torre de vigia. Eu vou ficar sozinho, eu vou ficar num lugar onde que não haverá distrações. O importante é isso. Quando você se retirar, você precisa estar num lugar que não tenha distrações, onde que não tenha cachorro latindo, onde que não tenha filho gritando, onde que não tenha celular incomodando. Você precisa estar num lugar que não tenha distrações. Você precisa disso, um lugar tranquilo. Lucas 5,16 fala de Jesus, dizendo: Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus tinha esse hábito, né? Estar em lugares. Então, em primeiro lugar, você precisa de ter um lugar, né? Um lugar específico, um lugar sem distrações. Segundo princípio, espere. Esse é mais difícil, né? Hoje em dia nós vivemos numa época de fast food aí, ou seja, você pede e recebe, os delivery cada vez mais em alta. Eu tô com fome disso, você já pede e daqui a pouco vem lá a comida que você pediu, não é verdade? Mas com Deus não é bem assim, né? Você fez os teus pedidos, você falou com Deus, você sabe que Ele quer responder, mas nem sempre a resposta vem de uma hora para outra, então você precisa aprender a esperar. Abacuque diz o quê? Vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. Então Abacuque colocou, ele se levantou e foi lá na torre de vigia, sentou e agora ele está esperando. Ele diz: eu estou esperando, estou ouvindo, vou esperar. O que Deus vai me dizer, né? O que significa isso exatamente? De que eu preciso colocar minha atenção em Deus. E isso não dá para fazer enquanto que você vai para o trabalho. Isso não dá para fazer enquanto que você viaja. Enquanto que nós estamos num carro, enquanto que nós podemos louvar a Deus, agradecer a Deus. Deus até fala, né? Dá impressões no meio de tudo isso. Mas aquelas perguntas específicas, você precisa de um tempo. Você precisa esperar. E sabe como é que eu consigo esperar? É tão difícil esperar, é tão difícil. Uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é você esperar. Por isso, 2 coisas. Você precisa se manter calmo. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. A primeira coisa, eu preciso acalmar a minha mente e o meu corpo. Eu preciso literalmente sentar e acalmar a minha mente e o meu corpo. Nós somos muito agitados. Corremos para cá e para lá. Qualquer coisa que passa do tempo, nós ficamos nervosos. Não, eu preciso sentar e esperar. Eu preciso ter uma posição agradável e não me distrair. Isso não pode acontecer de qualquer forma.
E segundo, espere em silêncio. Salmo 62:5, a minha alma espera silenciosamente, somente em Deus. Somente em Deus. Que coisa, né? Então nós precisamos aprender isso, porque senão Deus nunca fala comigo, não, porque você não deixa Ele responder, né? Retire-se, espere, né? Espere Deus falar contigo. Terceiro, observe. Diz aqui, me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá. É interessante essa frase, ver o que me dirá, porque geralmente eu ouço o que a pessoa me diz. Mas Abacuque diz, eu vou ver o que ele me vai dizer. Eu vou ver. É interessante isso, né? Se você olhar na Bíblia, Deus fala tremendamente com visões, com imagens. A Bíblia está cheia disso, né? Então é interessante que quando ele fala aqui, olha, eu quero uma imagem, eu quero entender no meu espírito aquilo que você está me falando. É isso que Abacuque está dizendo. Paulo diz assim em Efésios 1:18, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Ué, coração tem olho? Presta atenção. Efésios 1:18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos. O que acontece? Por que ele diz os olhos do nosso coração? É que o que acontece? Que depois que nós recebemos Jesus, nós recebemos funções espirituais. Da mesma forma que você tem olhos naturais, né? Você tem ouvidos naturais, agora com Jesus você precisa ter olhos espirituais, ouvidos espirituais. É quando nós nascemos de novo, nós temos outros sentimentos, a realidade é diferente, a realidade se torna espiritual. É a realidade que você não vê com os olhos naturais, você vê com os olhos da fé. Por isso que Paulo diz, eu quero que sejam iluminados, que você possa entender com os seus olhos espirituais. E é o que Abacuque está dizendo aqui, né? Ele subiu ali no seu lugar de retiro, ele se colocou na presença de Deus para ouvir, esperando, e agora estava esperando alguma coisa acontecer. Em quarto lugar, ele então diz aqui, escreva. E o Deus eterno diz, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza que possa ser lido com facilidade. Veja, no capítulo 1, ele fez perguntas para Deus. Agora ele se aquieta, ele espera, ele observa o que Deus vai dizer. E Deus diz assim, é isso que eu quero que você faça. Escreva o que eu vou te mostrar. No capítulo 1 ele registra a oração a Deus. Quais eram suas perguntas a Deus? Agora ele vai registrar o que Deus vai responder a ele. Bom, o que tem isso a ver conosco, queridos? Nós precisamos escrever. Escrever o que Deus fala conosco. As nossas impressões, aquilo que você acha que Deus falou contigo, os sonhos, e especialmente o que você lê na Bíblia. Escreva o que Deus falou contigo todos os dias, mantenha um diário, mantenha algo, escreva, para que aquilo possa ficar gravado. Nós esquecemos o que Deus falou conosco semana passada, eu já nem lembro. Eu preciso escrever. Então
Isso aqui é extremamente importante para que você e eu possamos ouvir a Deus. Quando você começa a escrever o que Deus está te falando dentro de uma semana, aí no domingo você toma um tempo de se retirar, olha o que Deus te falou, e aí você vai para o quinto ponto, sabe? Que é o quê? É adorar. No capítulo 3, versículo 2, diz assim: eu vi, Senhor, a tua fama e temi. Eu vi, Senhor, a tua fama e temi. Ele diz assim: agora que tu falastes comigo, eu vi que tu és realmente real, eu vi como o teu amor é tão grande por mim, eu só posso te adorar. E é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Sabe, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter este relacionamento com Deus. Veja, existem alguns tipos de relacionamento. Nós podemos crer em Deus, que é um relacionamento muito básico. Nós podemos ser conhecidos por Deus, que já é um pouquinho melhor, mas nós podemos ser amigos de Deus. E é isso que Deus quer. Amigo de Deus, amigo é aquele que fala, aquele que conversa, aquele que tem tempo, aquele que está junto, né? É este o relacionamento que Deus, que Jesus quer ter de nós. Então, querido, veja essas, é muito simples o que devemos fazer, mas de outro lado, tão difícil de você fazer. Mas eu quero te sugerir a tirar esse tempo para você esperar, para você se achegar na presença de Deus, ouvir o que Ele tem a dizer, escreva e adore a Deus. Responda as perguntas ali no final, de novo, da folha de células, e que Deus possa abençoar você e você possa ser ricamente, tremendamente usado por Deus. Deus te abençoe.